esta videoconferência formativa, que faz parte desse projeto de formação continuada da ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Eu sou o professor James, secretário executivo da ANEC. Então, é com essa alegria que nós acolhemos cada um em cada uma. Essa videoconferência ela é uma videoconferência que dá Sim, continuidade a essa reflexão sobre a curricularização da extensão, né? Nós tivemos uma primeira videoconferência em agosto, dia 22 de agosto, com o professor Gilberto, que foi o relator desse projeto lá no Conselho Nacional de Educação, e também é conselheiro da ANEC. Então, a curricularização da extensão, aí que praticamente um ano atrás foi regulamentada essa resolução número 7 lá do MEC, do CNE, do Conselho da Educação Superior lá do CNE. Então, entre várias outras coisas, é uma resolução que estabelece que as atividades de extensão devem compor no mínimo 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, a quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos, né? E tem tantas outras questões que nós debateremos também nessa videoconferência. Então, para nós é uma alegria também poder contar com, nessa segunda videoconferência, com a participação do Unileste, do Centro Universitário Unileste, que faz parte do grupo UBEC, aí na pessoa do reitor Genésio, e depois as outras pessoas, outros professores também que se apresentarão aí posteriormente. Então, que essa videoconferência seja um momento de partilha, de trocas de experiências, a participação de vocês, do público que está assistindo, será através do chat. Daqui a algum tempo nós também disponibilizaremos o espaço aí do chat, que vocês poderão interagir conosco, colocando seus questionamentos, suas contribuições também para esse momento da nossa videoconferência. Então, o importante no chat, se identificar, né, dizer de qual instituição faz parte e depois colocar o seu questionamento, a sua contribuição também para esse momento de partilha. Então, sigamos em frente com esse momento formativo e momento de partilha. Já agradecemos desde já Unileste, na pessoa do professor Genésio, o reitor, por essa disponibilidade, essa participação também nesse processo formativo das instituições de ensino superior da ANEC. Então, professor Genésio e demais professores, bem-vindos. A palavra está com vocês. boa tarde, James. Boa tarde a todos aí que estão nos seguindo pela webconferência. Primeiramente, quero agradecer também a disponibilidade da ANEC em abrir esse espaço, o convite, né, que nos foi feito para essa experiência, a apresentação da nossa experiência com relação à curricularização da extensão. Meu nome é Genésio, professor Genésio, sou reitor aqui no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, no Unileste, que é um centro universitário que está localizado no leste de Minas Gerais. Como já foi dito pelo James, nós somos parte da UBEC, União Brasileira de Educação Católica, da qual também faz parte a Universidade Católica de Brasília, o Centro Universitário Católico de Tocantins, em Palmas, também a Faculdade Imaculada da Conceição, no Recife, e aqui nós no Unileste. Nós, nessa conferência, estaremos apresentando o caminho que vemos fazendo na curricularização da extensão. Já antes da publicação da resolução, em que nós aqui no Unileste tínhamos colocado como objetivo estratégico na instituição a potencialização da extensão, porque acreditamos na importância da prática, na importância da experimentação por parte dos alunos, também a importância da integração com a sociedade, de poder aprender a partir de experiências concretas e de demandas concretas da sociedade, e também a contribuição que a academia pode dar à sociedade.
Então, já vínhamos dando passos no sentido de melhor organizar, de melhor sistematizar os projetos de extensão aqui no Unileste. E com a publicação da resolução, então foi um passo a mais. Não só a sistematização dos projetos que já existiam, mas agora, de uma maneira mais intensa, a integração da extensão dentro dos próprios currículos dos cursos. Essa foi, então, uma necessidade e também um passo a mais dentro do nosso objetivo de potencializar a extensão. E hoje, aqui nesta webconferência, estaremos apresentando a nossa experiência. Não significa que isso como uma receita ou como uma maneira única de fazer, mas o caminho que nós fomos encontrando aqui no Unileste, em alguns cursos que já estamos há mais tempo, em outros estamos iniciando, mas esse caminho que estamos fazendo, queremos então partilhar com todos vocês que estão nos acompanhando aqui hoje. A nossa apresentação ela será feita em 3 partes. Um primeiro momento com o professor Marcelo Corrêa, que é o pró-reitor acadêmico do Unileste, em que ele apresentará de modo geral os passos, como nós estamos curricularizando a extensão aqui no Unileste, algumas premissas, algumas diretrizes. E também depois 2 cases específicos. O caso da enfermagem, então contaremos aqui com a experiência narrada pela professora Aline Barros, que é coordenadora do nosso curso de enfermagem, e também a experiência no curso de Direito, com o professor Wallace, que é também coordenador, então, do curso de Direito aqui no Unileste. Depois da apresentação dos 3 expositores, aí sim nós abriremos para um diálogo através das perguntas, dúvidas, contribuições que vocês apresentarem aí nessa conferência. Então, dando continuidade aqui ao nosso processo, eu passo a palavra ao professor Marcelo, que vai nos apresentar alguns dados, algumas diretrizes sobre a curricularização aqui no Unileste. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Genésio. Obrigado aí pela oportunidade. Eu gostaria de começar destacando a importância que a gente dá para esse evento. Não porque nós achamos que temos a receita, como o professor Genésio disse, mas porque a gente acredita que nesse espaço de interação, em especial com as entidades católicas, nós podemos trocar. E a troca significa que também estamos esperando contribuições, dúvidas, sugestões. Acho que isso é muito importante. O desafio de curricularizar a extensão é um desafio enorme, que a gente tem uma experiência, e como experiência tem pontos muito fortes, tem pontos que a gente vem enfrentando, mas é um momento de partilha. Todos nós, principalmente das entidades católicas, temos muita experiência com projetos de extensão. O Unileste é muito forte em projetos de extensão que chegam a envolver 20% dos alunos ao longo do ano. Mas curricularizar a extensão, na nossa concepção, é um pouco diferente de fazer projeto de extensão. E essa que é a primeira discussão que nós queremos fazer. O que é curricularizar a extensão? Acho que não está passando. Certo? Então, na nossa concepção, curricularizar a extensão é a inclusão da extensão como atividade obrigatória do estudante para que ele conclua o seu curso de graduação. Esse é o primeiro ponto. Isso é básico, né? Eu estou curricularizando, virou atividade obrigatória. Mas isso implica em ofertar de forma sistematizada e integrada no currículo do estudante a extensão. Para isso, tem alguns desafios. O primeiro dele é ter clareza de objetivos do projeto pedagógico. O que nós queremos com a extensão na formação do estudante? Quais são as competências e habilidades que serão desenvolvidas a partir da extensão? O segundo desafio é a logística. Como organizar a extensão para que todos participem? Como eu disse,
Os projetos de extensão, em geral, eles possibilitam a participação de uma parte dos estudantes. Mas quando você curriculariza, eu estou dizendo que todo mundo tem que fazer e eu tenho que ofertar para todo mundo. O terceiro desafio é fazer um alinhamento da extensão com a formação do perfil do egresso. Porque senão, não tem sentido. Se uma atividade não cumpre um papel na formação do perfil do egresso que desejamos, ela não tem sentido de estar no currículo e nós entendemos dessa forma. O quarto desafio é fazer isso de forma integrada com a aprendizagem, com o ensino e com a pesquisa. E o quinto é proporcionar retorno à sociedade. Então, nós não podemos não podemos usar a sociedade para formar o nosso aluno. Nós temos que promover uma troca e precisamos devolver para a sociedade. O que é importante? O que nós consideramos? É pensar a curricularização da extensão em conjunto com o projeto pedagógico do curso. Então, a extensão cumpre um papel de formação e está integrada no projeto pedagógico do curso. Não fazer dessa forma significa parecer um remendo ou não aproveitar todo o potencial que a extensão pode dar na formação do perfil desejado do egresso. Para isso, fazer a extensão curricularizada pressupõe propósito. Significa pensar que competências, habilidades são requeridas ao egresso, que podem e devem ou são melhor desenvolvidas pela extensão. E é muito importante nesse momento em que a gente percebe na sociedade que o ser, o fazer é mais importante do que o saber, ou tão ou mais importante do que o saber. É importante nesse momento a gente aproveitar o potencial da extensão na formação desse cidadão. A segunda pressuposição é a articulação. Articular o ensino, a extensão com outros componentes curriculares do curso e com as demandas sociais e profissionais. Então, articulação. Terceiro ponto, planejamento e logística, que é, como eu já disse, proporcionar condições para que todos os estudantes do curso consigam desenvolver as atividades e consigam obter as competências que se desejam ser formadas a partir da extensão. E por último, na integração do currículo, é possuir formas de acompanhamento, avaliação e registro. Neste caso, tem dois pontos. No âmbito do curso, a gente precisa acompanhar, avaliar e registrar, mas também no âmbito institucional. No caso do Unileste, nós já tínhamos aqui o Conselho Assessor de Pesquisa e Extensão, que já funcionava na análise dos projetos de extensão. Eles também funcionarão como elemento importante na avaliação da extensão curricularizada. Então, esse é um ponto fundamental, porque a gente precisa ter certeza de que a extensão ela cumpre o papel de acordo com as diretrizes. Agora, é importante ressaltar que a curricularização da extensão ela não conflita com as DCNs. E aí eu separei aqui algumas DCNs que mostram isso há muito tempo. Por exemplo, nas DCNs das engenharias de 2002, fica explícito que uma das competências do engenheiro é avaliar os impactos das atividades de engenharia no contexto social e ambiental. Veja, essa é uma questão importante que já estavam nas DCNs de 2002. E nessa própria DCN de 2002, diz que os projetos pedagógicos têm que prover os meios para que essas competências sejam desenvolvidas. Então, aqui tem um exemplo de uma competência relacionada com a questão social. Todos nós sabemos que tem uma nova DCN das engenharias de 2019, e ela mais uma vez repete o comprometimento da formação do engenheiro com a responsabilidade social. Tá? Nas DCNs de arquitetura também aparece, aí eu vou ler só o que está sendo destacado, que é considerando sua produção no contexto social. Da mesma forma, você consegue ver nas DCN da odontologia, exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, e aí entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social. Então,
essa questão do envolvimento do egresso com a questão social, ela está forte em diversas, ou eu diria, em todas as DCNs de curso. Então, portanto, curricularizar a extensão significa potencializar essas competências que já estão colocadas nas DCNs dos diversos cursos. No curso da administração, da mesma forma, aparece aí a consolidar em projetos, em organizações, com ações de extensão junto à comunidade. Então, isso não é novidade. A novidade é a obrigação de se fazer 10% de extensão curricularizada nos cursos. Bom, como que nós procedemos aqui para integrar a extensão nos projetos pedagógicos? Como eu disse, primeiro, ela pressupõe uma reforma do currículo, uma mudança, uma nova estrutura curricular. Então, primeiro momento, significa sensibilização do corpo docente, e em especial do NDE. Toda mudança de currículo pressupõe uma sensibilização com quem vai efetivamente implementar essas alterações. O segundo passo é identificar as competências que possuem relação com a atividade extensionista. A extensão curricularizada pressupõe contribuição na formação do perfil do egresso, pressupõe formação das competências requeridas para a formação do egresso. Terceiro ponto, escolher a forma de implementar que supere os desafios, aqueles desafios colocados, e oferecer oportunidade para todos participarem, de logística, etc. E por último, planejar de forma detalhada a execução. Não se pode, no caso da curricularização da extensão, contar com improvisos. Então, nós identificamos aqui 3 formas de se fazer a curricularização da extensão. A primeira dela é a integração com disciplinas. Então, a gente considerou que a integração com disciplinas, ela resolve vários problemas colocados, em especial na parte relativa a acompanhamento, na parte relativa a registro. A segunda opção seria em atividades complementares, que perderia um pouco, na nossa opinião, a questão do acompanhamento, do registro. E o terceiro ponto, em projetos integradores. Nós já trabalhamos com as matrizes aqui, com projetos integradores, e a gente considera que os projetos integradores são elementos importantes para se fazer curricularização da extensão. Bom, nós optamos aqui, e vamos apresentar aqui dois cases, que é com a integração da extensão às disciplinas. Então, nós estamos garantindo os 10% previstos na resolução que trata da curricularização da extensão através de disciplinas. Então, a gente tem atividades extensionistas integrada a uma ou mais disciplinas no período. Essa foi a opção do Unileste. E os projetos integradores, nós estamos com a opção deles servirem como um elemento importante e curricular para ir além dos 10%. Então, os 10% nas disciplinas garante a resolução e, para além dos 10%, a gente conta com os projetos integradores. Na nossa experiência, nós já temos 2 cursos com a extensão curricularizada funcionando desde o primeiro semestre de 2019, que são os cursos de enfermagem e educação física. E já temos aprovados no CONCEP projetos pedagógicos de mais 5 cursos que começam com a extensão curricularizada no primeiro semestre de 2020. Esses cursos são o Direito, Sistemas de Informação, Psicologia, Fisioterapia e Engenharia de Software. Para esse debate aqui, nós trouxemos 2 cases. O da enfermagem, que já está funcionando, já tem desde o primeiro semestre de 2019, e o Direito, que já está todo planejado, mas que começa em 2020. Ponto 1. E eu vou só lembrar aqui que as perguntas não serão repassadas ao final da exposição. Então aproveitem o chat, deixem aí suas perguntas, suas contribuições, que nós teremos o maior prazer, a maior satisfação em tentar responder. Não sabemos se vamos conseguir responder todas, mas pode ter certeza que faremos esse esforço.
Eu vou passar agora a palavra para a professora Aline, que é coordenadora do curso de enfermagem e que está também como professora de uma disciplina de extensão curricularizada e que tem muito para contribuir nesse momento. Bom, vou começar cumprimentando a mesa, né? Dr. Genésio, Marcelo, Wallace, a ANEC pelo convite, a todos aí que estão assistindo, uma boa tarde. Eu fiquei aqui na incumbência de detalhar um pouco como a curricularização é implementada no curso de enfermagem, né? Só para a gente... Pode passar aí, fazendo um favor. O mouse. Só para a gente contextualizar como que a questão da curricularização se iniciou no curso de enfermagem. No final de 2018, a gente estava num processo de reformulação curricular, exatamente em novembro, dezembro, né? A gente já vinha de um tempo de discussão sobre um novo PPC, uma nova matriz curricular, uma nova discussão do perfil do egresso em 2018 e, de repente, né, a gente se deparou aí com a nova resolução que tratava da questão da regulamentação da curricularização da extensão e a gente discutiu que era hora de colocar, mesmo sabendo dos desafios, porque, infelizmente, a gente não tinha uma receita de bolo, né? A gente leu a resolução, em cima do que a gente estava discutindo, né, de formação do perfil do egresso enfermeiro, o que o mercado estava pedindo, né, o que se esperava desse profissional. Então, nesse momento, nós optamos por começar a trazer a questão da curricularização da extensão para discussão junto ao grupo do núcleo docente estruturante. E aí, aqui, a nossa matriz curricular, a nossa formação do profissional enfermeiro aqui, ela é fundamentada num alinhamento construtivo no qual a gente trabalha as competências e habilidades que a gente espera desse aluno em cada período, né? Então, nós revisitamos essas habilidades e competências e começamos a enxergar em que momento essa curricularização da extensão poderia ser inserida, né? Como o Marcelo falou, nós pensamos no primeiro momento dentro dos projetos integradores, ou dentro de uma atividade separada enquanto extensão, ou dentro das disciplinas. E nós chegamos à conclusão de que a gente faria essa inserção, né, da curricularização da extensão dentro de disciplinas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso ficou organizado, né? E aí, como que a gente chegou a essa conclusão de quais disciplinas fazer curricularização, né? Olhando as competências e habilidades do nosso alinhamento construtivo. Quais seriam essas competências no qual o aluno poderia desenvolver melhor as atividades de extensão, né? Do ponto de vista conceitual, o que é extensão? Extensão é uma atividade onde esse aluno ele passa a ser protagonista, passa a desenvolver autonomia, né? E que volte de preferência a algum resultado, a algum retorno para a sociedade. Então, nós revisitamos essas competências e habilidades dentro das disciplinas e conseguimos extrair dali quais seriam essas disciplinas nos quais a gente teria essa extensão, né? E aí eu chamo a atenção pelo seguinte: fazer extensão, né, fazer curricularização de extensão é buscar aproximar cada vez mais da sociedade. Porque a intenção da curricularização é exatamente voltar, né, para o coletivo. Como que se volta para o coletivo? Aproximando a ensino-serviço, em especial, né? Essa experiência, inclusive, desse primeiro ano, e eu vou mostrar para vocês como é que isso aconteceu em uma disciplina em específico, que inclusive é uma disciplina em que eu assumo a responsabilidade enquanto docente, enquanto mediadora, ok? Deixa eu passar. Bom, tá um pouco pequeno, mas talvez depois vocês vão conseguir abrir, né? Eu coloquei aí a organização do que nós pensamos para implementar esses 10% de carga horária dentro da matriz, né? A gente projetou no curso de enfermagem curricularização da extensão do 1º ao 8º período. E aí, para cada um desses períodos, a gente tem uma disciplina específica. E aí no quadro talvez dê para vocês enxergarem o que nós reservamos de carga horária teórica ou prática e o que nós projetamos de carga horária de extensão, cumprindo aquilo que estava regulamentado na resolução, né? No mínimo 10% da carga horária, né, integrada ao currículo, integrada à matriz. Nosso curso de enfermagem aqui no Unileste,
ele é composto de 4.000 horas, então dessas, minimamente, a gente tinha que compor essas 400 horas enquanto curricularização da extensão. Daqui para frente, o que eu vou explicar, o que eu vou compartilhar com vocês, é como a gente implementou nos pormenores a curricularização nessa disciplina do segundo período, né, que é Práticas Educativas em Saúde. Passar. Que é essa disciplina do segundo período, né? A setinha apareceu uma setinha ali do lado direito para vocês, do lado esquerdo para mim, mas é do segundo período, então eu vou detalhar para vocês como é que se deu esse planejamento, essa implementação, que essa é uma das grandes dificuldades. Como que você organiza uma disciplina tendo parte em sala de aula e parte num ambiente coletivo? Como é que você casa, como é que você coordena, né, essa logística? E ali embaixo tem uma setinha só para demonstrar para vocês que a gente conseguiu cumprir, né, o pré-requisito de carga horária mínima de 10%. Lembrando que aqui no Unileste a gente tem mais carga horária de extensão, porque todo semestre o aluno executa o projeto integrador, que é também caracterizado como uma atividade extensionista. Bom, então vamos detalhar essa disciplina de práticas educativas em saúde. Lembrando, quando a gente começou a pensar, né, em qual disciplina seria curricularizada, a gente revisitou essas habilidades e competências da disciplina. Então, olha só, aí está organizado por período, disciplina. Quando eu chego, né, nessa coluna de competências e habilidades, o que a gente espera desse aluno? Que esse aluno esteja apto a desenvolver práticas educativas de ensino-aprendizagem em saúde que favoreçam a formação crítica e emancipadora dos sujeitos. Então, primeiramente, a gente olhou para essas competências e começamos a pensar, quais seriam as outras habilidades e competências que o aluno teria que desenvolver, né, para alcançar essa disciplina dentro de práticas educativas. Planejamento, para vocês verem, como o nosso currículo, ele é fundamentado em alinhamento construtivo, a gente sempre olha os blocos de habilidades que esse aluno vai, né, adquirindo a cada semestre. Bom, dentro dessa disciplina, a gente destrinchou essas habilidades e competências específicas, né? E essas habilidades, como a disciplina se chama Práticas Educativas em Saúde, ela basicamente trabalha com os 4 pilares da educação, que é aprender a conhecer, fazer, conviver e ser. Então, a gente destrinchou essas habilidades e competências para a gente começar a enxergar em quais momentos esse aluno iria para campo fazer a atividade extensionista, né? Então, vocês podem ver que a gente começou primeiro nesse momento de descrever essas habilidades e competências. Então, tá ali, ó, o aprender a fazer, o segundo tópico ali, que é uma competência e habilidade que tem muita interface com a curricularização. Então, lá no campo, ele tem que ser capaz de dirigir o processo educativo através do planejamento, execução e avaliação, né? Então, esse fazer é uma competência que esse aluno poderia desenvolver na atividade extensionista. Então, nós destacamos, nós fomos destrinchando essas habilidades e competências no qual a gente poderia trabalhar em sala de aula e no qual a gente poderia trabalhar no ambiente externo, na coletividade. E quais eram essas habilidades, né, em especial as habilidades transversais que a gente esperava que o aluno, né, desenvolvesse, que é comunicação interpessoal, liderança, criatividade, reflexão crítica e expressão oral e escrita. Então, tudo isso a gente esperava desse aluno, a gente espera desse aluno dentro da disciplina de práticas educativas em saúde. Bom, aí a gente começou a separar os conteúdos, né? A gente até tentou desvestir um pouco dessa coisa de mexer com o conteúdo primeiro. Não, primeiro a gente trabalhou as competências e habilidades e depois a gente foi atrás dos conteúdos que se enquadrava para o desenvolvimento daquelas habilidades e competências. E aí a gente achou melhor fazer essa divisão, né? Quais seriam esses conteúdos, né, junto às habilidades, nas quais seriam trabalhadas em sala de aula e nas quais seriam trabalhados na dispersão. A gente até usou esse termo. Quando a gente trabalha com um aluno em sala de aula, a gente fala que a gente está no momento de concentração. E quando a gente está na atividade de extensão, esse aluno está no momento da dispersão. Então, como que a gente construiu essa extensão dentro da disciplina? Esse aluno, ele vai para a sala de aula e aí ele vai para o campo. Ele volta para a sala de aula sempre nesse movimento do alinhamento construtivo. E aí estão os conteúdos que a gente trabalhou com ele, tanto no momento da concentração, quanto no momento da dispersão, né?
Pode passar. E aqui, como a gente está dizendo sobre essa disciplina de práticas educativas em saúde, e a gente trabalhou a extensão, e a extensão estar no coletivo, a gente precisa fazer essa aproximação ensino-serviço. Porque trabalhar na coletividade, né, eu preciso de um espaço, eu preciso de um território no qual esse aluno vai exercer as atividades. Nessa disciplina Práticas Educativas em Saúde, esses territórios foram o Centro de Reabilitação Físico e Visual, que fica dentro do Unileste mesmo, então é um serviço de atenção secundária em reabilitação, e também as escolas, porque esse aluno também tinha que executar atividades no programa de saúde na escola. Então, eu precisei fazer essa parceria com esses dois serviços para que esses alunos executassem atividade no qual eles seriam direcionados. Então, está aqui algumas informações de como que a gente pactuou algumas questões. Então, a gente pactuou o cenário, a gente conversou com os gestores e profissionais previamente. Então, quem está aí, né, já implementando, ou já desenhando como implementar essa extensão, tem que seguir esses passos, né? A gente precisa aproximar dos gestores, porque esses alunos, eles vão para outro território. Então, essa pactuação prévia, ela é importante. Aqui, né, nessa disciplina, nós estabelecemos que os grupos seriam compostos por 5 alunos, detalhamos aí, né, uma carga horária para o aluno. O aluno, ele não tem que cumprir 40 horas dentro dessa disciplina de práticas educativas, porque 40 em sala de aula, 40 de extensão. Então, nós fizemos um planejamento dessas 40 horas. Basicamente, 2 horas ele estaria no CER, que é o Centro de Reabilitação, na escola também, está faltando ali, e as outras 2 horas são as atividades individuais ou coletivas. Então, se a gente somar isso tudo ao longo, né, de 20 semanas, porque aqui no Unileste a gente trabalha com 20 semanas, completa a carga horária de 40 horas de extensão curricular, né? E aí a organização do grupo em campo e monitoramento, daqui a pouco eu vou explorar um pouco mais isso, a importância dos feedbacks, né, junto ao docente e a avaliação dos documentos que esse aluno vai trazer, né, logo que ele retorna da extensão. Então vamos lá no detalhamento. Vou chamar aí primeiro, pedir para vocês olharem nesse quadro aí onde está aí, modalidade, presencial, extensão. Então, isso é o planejamento desse semestre em especial, até coloquei as datas aí para vocês se localizarem. Então, a gente teve 3 semanas com esses alunos trabalhando atividades de sala de aula, habilidades e competências, né, que a gente esperava dele dentro dos conteúdos em sala de aula. Quando foi no dia 19/8, esse aluno foi para a atividade de extensão, né? Ele ficou em campo 2 semanas, depois dessas 2 semanas ele voltava de novo para a gente, né, na aula presencial. Isso é só para vocês enxergarem como é que é esse ir e vir desse aluno, né, tanto na atividade de concentração quanto na atividade de dispersão, né? E ali do lado eu coloquei, que eu achei interessante também, como que é essa questão de atribuição de nota desse aluno, como é que a gente organiza, né, essa distribuição, até para que o aluno acompanhe e seja monitorado também em relação, né, às etapas que estavam sendo estabelecidas dentro da disciplina. Então a gente fez essa divisão, né, então eu tenho as demais atividades e as atividades de extensão que eu estava monitorando, inclusive essas etapas, quando ele voltava para a sala de aula, porque lá no dia 26/8 ele estava na extensão, no dia 2/9 ele tinha aula comigo. Nessa aula eu solicitava um feedback de alguma das etapas que estão estabelecidas lá na extensão. Bom, deixa eu passar. E aqui a gente começa a detalhar, né? No quadro anterior, vocês viram que eu tinha 20 semanas, dessas 20 semanas, 10 semanas seriam de atividades específicas de extensão. Então, como é que a gente detalhou isso, né? Sempre eu tinha o conteúdo que eu queria que o aluno trabalhasse, ou que ele, inclusive esses conteúdos, às vezes, eles eram trabalhados em sala de aula e complementados, né, no ambiente externo. Então, eu sempre atribuía o conteúdo que eu queria, né, que esse aluno desenvolvesse lá na extensão. Então, nesses primeiros dias aí, que é 19/8 e 26/8, a gente queria que o aluno trabalhasse a prática educativa e as competências do enfermeiro e já começasse a entender as etapas de desenvolvimento de um projeto de educação em saúde. Esses conteúdos eu trabalhei previamente em sala de aula com eles e eles dariam continuidade nesses conteúdos lá no campo.
qual a metodologia para a execução das atividades? Eu fiz um detalhamento aí e chamei a atenção de algumas questões que eu acho importante para quem está nessa fase aí de implementação da curricularização da extensão. Como eu estabeleci grupos de 5 alunos, eu achei importante a definição de um líder desse grupo, né? A gente criou um grupo de WhatsApp, que é uma ferramenta que facilitava quando esses alunos estavam em campo, né? Então, essa definição do líder do grupo, ou líder do projeto, eu achei que foi uma ação importante para que eu ficasse mais próximas deles, mesmo eles estando no campo, eles estando na extensão, né? Nessas semanas que estão aí, os alunos tinham a incumbência de fazer aproximação e observação da realidade. Então, eles iam para o ser, né? Eles tinham um instrumento que era o diário de campo, está até detalhado aí embaixo. Então, eles faziam observação sistemática ou não, entrevista formal com pacientes, profissionais e cuidadores. E a intenção disso era o quê? Que eles trouxessem para mim nas próximas aulas algo que os incomodasse, né? Porque a nossa disciplina era de prática educativa e ele teria que fazer uma ação educativa. Só que essa ação educativa, ela precisa vir de encontro à necessidade daquele cenário. Para eles encontrarem a necessidade, eles precisariam fazer essa observação da realidade. Então, nessas primeiras semanas, eles ficavam fazendo entrevistas, preenchendo o diário de campo. Além disso, né, eles já começavam a ser organizados para a distribuição dos grupos no programa de saúde na escola. Lembrando, os cenários eram o centro de reabilitação e a atividade do PSE. Eu quero chamar a atenção até para isso, né, porque nessas duas ações, elas tinham um propósito diferenciado. No SER, que era esse centro de reabilitação, o aluno tinha que ir atrás da problemática, eles tinham que debater, eles tinham que preencher diário de campo, eles nem sabiam o problema, eles tinham que encontrar um problema. Lá no programa de saúde na escola era diferente. Lá eu já tinha pactuado com os cenários, que eram os enfermeiros de unidades básicas de saúde, os problemas que os alunos trabalhariam dentro das escolas. Então, eles não precisariam problematizar, né? Eles precisariam confeccionar a ação educativa. Então, era essa ação que eles faziam também nessa semana. E lembrando que eu sempre, durante esse gap aí, essas janelas da extensão, eu disponibilizava no ambiente virtual materiais para a teorização desses alunos, né? Então, eu solicitava que eles lessem o material durante o período da extensão e na aula posterior, presencial, esses alunos me traziam feedback tanto das ações que foram demandadas para a extensão, quanto feedback dos estudos autônomos que eu solicitava para eles. Até porque esses estudos autônomos, eles facilitavam no dia da minha aula prática, né? Basicamente era uma aula invertida. E aí, nesse dia que ele vinha para a sala de aula comigo, ele trazia o diário de campo dele. E eu fazia a escuta do feedback deles. Então, ele ia para campo e voltava para a sala de aula, eu tirava alguns minutos antes da aula para fazer esse feedback e olhar o que eles tinham produzido, né? Bom, aí tá mais 2 dias de curricularização de extensão, aí já estava no mês 9, no dia 9/9 e 23/9, esses alunos de novo iam para campo, e eles tinham mais ações para cumprir. Vocês vão perceber, né, depois vocês podem olhar com mais calma, que as ações elas iam aumentando a complexidade, os comandos eles iam aumentando as complexidades para que eu alcançasse as habilidades e competências que a gente tinha traçado previamente, né, principalmente do fazer, né, do ser, não somente do conhecer. Então, vocês podem perceber que no mês 9, os alunos continuavam aproximando da realidade e agora eles tinham uma meta que era aproximar dos pacientes, aproximar dos cuidadores, né? Preenchia diário de campo, continuava com as entrevistas e aí eu já dei um comando para eles que era da sistematização do arco de Magerês. A gente utilizou um caminho metodológico para a problematização, né? Que já é um instrumento validado, para que eles fizessem essa observação da realidade e os pontos chaves, porque na próxima aula presencial eles tinham que trazer isso para mim. E também já ficou definido as temáticas do programa de saúde na escola, e mais uma vez, nesses dias aí eu disponibilizava material para estudo autônomo. Quando eles voltavam, né, qual produto seria entregue para mim na próxima aula presencial? Diário de campo e o instrumento do arco de Magerês preenchido. Então, eles tinham que me voltar isso como um resultado daquilo que eles fizeram na extensão. Pode passar. Mais um dia, né? E aí eu aumentei mais a complexidade. Eles foram para campo de novo.
E aí eles tinham essas diversas ações para executar. Lembrando, fazer curricularização é ter uma sistemática de planejamento para que esse aluno não se perca, né? Então, todas essas ações aí, ó, projeto educativo, que era oficina de experimentação, você é o turista, você é o repórter, você é o artista, você é o juiz, todas essas eram ações que eu detalhei para o aluno o que eu precisava que ele fizesse em campo, né? Para cada uma dessas ações, isso eram ações da prática de extensão, e eles teriam que voltar isso para mim. Ao final, isso inclusive compôs o portfólio, né? Que é o que eles me entregaram recente agora, mas eu dei uma nova atividade para eles, e nessa semana aí eles tinham que fazer o PSE, eles já estavam organizando para executar o PSE, a ação educativa do programa de saúde na escola, né? Trouxeram para mim de novo, no feedback em sala de aula, eles me entregaram um novo produto. Está detalhado aí, né? Identificação agora já é a construção da prática educativa no ser, né? E eu pedi esse feedback no produto a ser entregue e na avaliação de feedback comigo mesmo, né? O grupo sentava, inclusive, nessa sentada eu perguntava quem foi a campo, quais foram as dificuldades, né, dificuldades que vocês encontraram, mediavam muitas relações entre os grupos. Então, essa questão do feedback na aula presencial, ela é fundamental, né, para a questão da curricularização. Pode passar? Bom, e aí, basicamente, as últimas semanas de curricularização de extensão da disciplina de práticas educativas, né? Os alunos, depois que eles fizeram todas essas ações em campo, eles confeccionavam um portfólio, né? E me entregavam com detalhamento de tudo aquilo que eu pedi para eles no comando das ações. Então, foto, lista de presença, detalhamento da ação, qual era o objetivo, eles colocavam nesse portfólio, que era uma pasta, né? Onde eles compuseram tudo, onde eles colocaram tudo, e ao final, no dia 25/11, foi recente, eles fizeram a apresentação do projeto integrador, porque a ação do centro de reabilitação, ou seja, a prática educativa que eles fizeram com os pacientes ou cuidadores no ser, se transformou no projeto integrador. E agora, só chamar atenção aí para os 2 últimos dias, né, nós não finalizamos, dia 2/12 até dia 9/12, eles estão confeccionando um artigo de relato de experiência dessa prática educativa que eles fizeram no ser, até para ir de encontro, né, ao processo avaliativo longitudinal que a gente espera. Então, nós queremos um processo avaliativo formativo. E aí eles estão, nesse momento, relatando essa experiência, escrevendo, e inclusive eu estou acompanhando, porque eu fiz um documento compartilhado, então eu sei quem é que está contribuindo na construção desse processo, e no dia 9/12, eles me entregam esse artigo confeccionado, né? Sei que das limitações que vai ter na confecção desse artigo, porque eles são alunos do 2º período, mas já é um despertar, né, daquela habilidade lá atrás, de prática escrita, né? Os alunos precisam começar a trabalhar isso o mais precoce possível. Então, foi uma forma que eu encontrei dentro dessa disciplina, né, advinda da curricularização, de colocar os alunos para confeccionar a parte escrita. Então, essa foi a experiência. Daqui a pouco as perguntas vão poder ser, né, colocadas no chat, eu me encontro à disposição. Ok, obrigado Aline pela apresentação, e creio que estão chegando aí várias perguntas, mas nós vamos apresentar aqui a experiência do curso de Direito, e depois então nós abriremos para as perguntas e questões aí apresentadas. Então, o professor Wallace Carvalho, que é o coordenador do curso de Direito do Unileste, vai apresentar a sua experiência. Boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês aqui na nossa videoconferência. Para nós é uma grande alegria, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de dividir com vocês a nossa experiência na curricularização da extensão. Diferentemente da enfermagem, no curso de Direito nós estamos na fase do planejamento da nossa curricularização. E estamos com 2 situações que são bastante importantes. A primeira, a colocação em prática das diretrizes curriculares dos cursos de Direito. A partir de 2021, nós temos que colocar em prática as novas DCNs que foram publicadas em 2018. E, paralelo às DCNs do Direito, nós também estamos implementando a curricularização da extensão no curso. Então, é uma atividade que, no nosso primeiro momento,
nós trabalhamos com algumas premissas, e todas elas relacionadas à sensibilização da nossa equipe. Nosso núcleo docente estruturante, nosso conselho de curso, a equipe de professores. Nós procuramos, desde fevereiro, trabalhar em conjunto para que a gente pudesse agregar valores de todas as esferas que compõem a gestão do curso, seja a gestão específica na coordenação, seja a gestão do núcleo docente, do conselho, mas também do professor na sala de aula que está lidando diretamente com os nossos alunos. Então nós temos que levar em consideração os ordenamentos legais, o alinhamento com o currículo, o perfil do egresso, as competências e habilidades melhor desenvolvidas na extensão, que é uma grande pergunta que nós precisamos responder. Quais são as melhores competências e habilidades para serem desenvolvidas na extensão? São diferentes da pesquisa, são diferentes do ensino. A integração com o conteúdo dos períodos e a integração entre os períodos. Como fazer uma curricularização que eu pudesse, a partir do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, ganhando caminho para que a gente pudesse chegar no 10º período e o perfil do egresso estivesse, a princípio, atendido. Essa sensibilização da equipe dos professores, por exemplo, com a construção coletiva, ela agrega valor. E agrega valor porque eu vou expandir a percepção dos professores sobre as diretrizes curriculares e sobre também a própria questão da curricularização. Eu tenho, por exemplo, uma equipe que pode, a partir dessa sensibilização, demonstrar os caminhos que a gente pode alcançar, os objetivos que a gente pode alcançar. E nós fizemos isso nesse processo de sensibilização. Fizemos um estudo e análise dos ordenamentos legais junto aos professores que tratam do assunto da extensão. Eu estou observando as perguntas aqui no prompt. Extensão é extensão, estágio é estágio, ensino é ensino, pesquisa é pesquisa. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a extensão não seja confundida com uma atividade de estágio. A gente não pode confundir extensão com atividade de ensino. E esse aspecto, dentro do cumprimento legal, dentro dos ordenamentos legais, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Discussão do perfil dos estudantes, né, para promover os espaços de atuação. E a gente nós fizemos essa observação porque nós temos estudantes que estudam no matutino e não trabalham. Nós temos estudantes que estudam no noturno e também não trabalham. Mas nós temos uma grande parcela de estudantes que estudam no noturno e trabalham. Trabalham de turno, trabalham no horário comercial e vão, a partir dessa curricularização, ter que desenvolver uma atividade de extensão. Até esse processo de curricularização, nós trabalhávamos a extensão em projetos. Então, nós não tínhamos, a princípio, como atender a comunidade do curso de Direito na sua totalidade. A partir da curricularização em 2020, nós passaremos a atender todos os estudantes que estão matriculados no curso de Direito. Então, o que a gente vai, a princípio, qual é o enfrentamento que nós teremos? Né? A peculiaridade extraordinária dos diversos perfis de estudantes que nós temos. Então, essa promoção, a partir da discussão do perfil do estudante, também foi trazida pelos professores, também foi trazida pelo núcleo docente estruturante, também foi trazida e levada em consideração no conselho de curso. Conselho de curso esse, por exemplo, que tem um representante discente. O representante discente também opinou qual o melhor caminho para a gente estar trabalhando essa questão da curricularização. Lembrando que o discurso é curricularização da extensão para todos os alunos. Sejam alunos que trabalham, sejam alunos que não trabalham. E lembrando que discussão do perfil dos estudantes, ela tem que levar em consideração também o perfil do egresso. Qual que é o egresso que eu quero para o curso de Direito? E qual que é o egresso que eu quero para o curso de Direito que pode e que deve, que irá realizar uma atividade extensionista? A partir desta realidade, o que nós fizemos? Né? A periodização das atividades. Qual que é a melhor disciplina do primeiro período para desenvolver uma atividade de extensão? Qual que é a melhor disciplina do segundo período para desenvolver uma atividade de extensão? E lembrando que nós temos que
que, por força de lei, né, 10% da carga horária tem que ser desenvolvida e desempenhada em atividade de extensão. Então, nós optamos por desenvolver projetos de extensão do 1º ao 9º período. E fizemos essa definição juntamente com os professores, juntamente com o NDE, definindo, a princípio, quais são os produtos que serão desenvolvidos em cada período. O que o aluno, a princípio, vai desenvolver a partir dos projetos de extensão. Aqui no Unileste, nós temos um desenvolvimento do perfil do egresso com uma atividade já bem consolidada, chamada Projeto Integrador. E o Projeto Integrador, juntamente com a extensão, é para além da sala de aula, para além das atividades comuns e corriqueiras que os alunos desenvolvem, os professores desenvolvem em sala de aula. Então, no momento em que nós definimos os produtos, nós partimos para a apresentação para a comunidade acadêmica. E não só para a comunidade acadêmica. O que nós fizemos? No momento em que eu estabeleci qual que é a disciplina do 1º período, até o 9º, eu fui atrás dos nossos parceiros. Qual seria o melhor parceiro externo para desenvolver uma atividade de direito ao acesso à justiça? Qual que seria o melhor parceiro para que a gente pudesse desenvolver uma atividade extensionista sobre direitos fundamentais, sobre relações de consumo, direitos humanos, pena e prisão, governo eficiente, trabalho e trabalhador, empresa legal e o meio ambiente ideal. A partir dessa caracterização e dessas especificidades, nós trabalharemos direito e acesso à justiça com a disciplina Teoria do Direito. Nós trabalharemos direitos fundamentais com direito constitucional. Nós trabalharemos relações de consumo com a disciplina Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor. Nós trabalharemos direitos humanos com a disciplina Direitos Humanos. Nós trabalharemos pena e prisão com a disciplina de Direito Processual Penal. Nós trabalharemos governo eficiente com a disciplina Direito Administrativo. Trabalho e trabalhador com a disciplina Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Fechando empresa legal com direito empresarial e meio ambiente ideal com a disciplina Direito Ambiental, Urbanístico e Direitos Difusos. Então, essas atividades do 1º ao 9º período produzirão trabalhos extensionistas a partir do viés das disciplinas. E algo também que a gente tem que levar em consideração, que as disciplinas aqui no Unileste, elas funcionam com 80 horas. Essa disciplina, por exemplo, direito, essa atividade de direito e acesso à justiça, nós teremos 80 horas em sala de aula e o professor terá ainda 40 horas fora da sala de aula para desenvolver a atividade extensionista. A gente tem que lembrar que 80 horas de ensino da disciplina em sala de aula e nós temos que fechar os 10% da carga horária especificada para as atividades de extensão. Então, isso tem que estar previsto na matriz curricular, isso tem que estar previsto no nosso alinhamento construtivo, isso tem que estar previsto nas nossas atividades. Para exemplificar como que a gente vai trabalhar efetivamente, como que a gente vai operacionalizar a extensão a partir do 1º período, eu estou trazendo aqui um caso concreto que já está praticamente planejado, já está pronto para ser colocado em ação, que é a disciplina do 1º período, Teoria, Direito e Acesso à Justiça, na disciplina Teoria do Direito. Então, o professor da disciplina Teoria do Direito, ele vai conduzir, acompanhar e avaliar o trabalho. É um trabalho que vai ser desenvolvido a partir da investigação e o nosso parceiro externo, como eu havia dito anteriormente, praticamente todas as nossas atividades possuem um parceiro externo, previamente definido. O nosso parceiro externo no 1º período vai ser o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque nós temos um diagnóstico claro, público e evidente de que o direito e acesso à justiça é um direito não consolidado. É um direito que tem, a princípio, consubstanciado constitucionalmente, mas nós não temos ele concretizado. Então, nós vamos desenvolver, juntamente com o Tribunal de Justiça, um esclarecimento à população sobre o funcionamento do judiciário.
E nós vamos trabalhar com os nossos alunos especificamente, porque nós não podemos também perder o foco no perfil do egresso. Que competência e que habilidade o aluno precisará desenvolver dentro da atividade de extensão. Então, nós enumeramos para o primeiro período 5 verbos de comando. Ele vai precisar saber analisar e debater textos técnicos, né, relacionados ao tema, e o tema é Direito e Acesso à Justiça, e está relacionado à disciplina Teoria do Direito, porque é a primeira disciplina. A Teoria do Direito é a disciplina da Diretriz Curricular de 2004, né, que tinha o nome Introdução ao Estudo do Direito, ou Introdução à Ciência do Direito, e ela passou, a partir da Diretriz Curricular do final de 2018, a ser denominada Teoria do Direito. É a partir desse momento que o aluno terá o primeiro contato, a princípio científico, técnico, com uma disciplina do direito. Então ele vai precisar debater, ele vai precisar analisar os textos relacionados ao tema, vai precisar elaborar material técnico didático, né, utilizando diferentes portadores de textos. Ele vai precisar contextualizar o direito de forma interdisciplinar, e eu vou explicar por que ele vai precisar contextualizar essa atividade dentro da extensão, interagir com as autoridades, com a própria sociedade civil e desenvolver a atividade, né, a capacidade para ele trabalhar em equipe. O nosso período, ele compreende 4 disciplinas, que é a Teoria do Direito, Ciência Política e Teoria da Constituição, Teoria Geral do Direito Civil e a Introdução à Educação Superior. Então, o que espera, né? O que nós esperamos na operacionalização da atividade extensionista, Direito e Acesso à Justiça, dentro da unidade de conhecimento Teoria do Direito? Nós vamos operacionalizar de que forma? Como que a gente vai comprovar que o aluno fez extensão? Como que ele vai, a princípio, como que o professor de disciplina vai fazer a distribuição das atividades? Nós separaremos as turmas em grupos, definidos previamente, e a gente vai tomar muito cuidado para definir esses grupos a partir do perfil dos nossos alunos. Nós sabemos muito bem que os alunos do matutino, os alunos que trabalham, os alunos que não trabalham, eles possuem perfis diferentes. A nossa proposta é que os alunos façam entrevistas com os juízes, façam entrevistas com os promotores, façam entrevista com os advogados, com os serventuários da justiça, mas especificamente, né, com o cidadão que não sabe que possui direito ao acesso à justiça. E aonde que a gente vai buscar esse cidadão? Onde que a gente vai ter acesso aos juízes, aos promotores, aos advogados? Nós vamos consolidar essas informações a partir dessas entrevistas, que podem ser enquetes também. Nós vamos estudar a consolidação dessas atividades, e quando eu conjugo o verbo no plural, o professor, gestor do projeto de extensão, da atividade de extensão, dentro do processo de curricularização, lá dentro daquela disciplina que é a Teoria do Direito, ele terá 40 horas para além das 80 horas deles de sala. Então, ele vai, a princípio, operacionalizar essas 40 horas e distribuir essas 40 horas de acordo com essas atividades que os alunos precisarão desenvolver. A partir do estudo do tema para proposição de material, o nosso foco é a elaboração de uma cartilha, que será apresentada à comunidade. Pode ser uma apresentação de forma física, pode ser uma apresentação através das redes sociais, mas que ela seja feita, a princípio, essa apresentação, a devolutiva dela, na presença de quem, a princípio, precisa conhecer o direito ao acesso à justiça. O papel do professor, ao final, né, na avaliação do produto, para que ele possa ser divulgado, vai ser operacionalizado, levando em consideração as 6 fases de desenvolvimento das atividades. Essa cartilha com as informações sobre o funcionamento do judiciário, por exemplo, ela, do ponto de vista conclusivo da atividade, ela tem algo que é muito substancial a partir de um diagnóstico do próprio tribunal. O tribunal sabe da dificuldade que o cidadão tem, por exemplo, de ter acesso ao juiz, de ter acesso aos promotores. A própria OAB sabe muito bem
que o cidadão comum ele tem uma certa dificuldade para conhecer o que, a princípio, é o funcionamento do judiciário. Então, já concluindo, do ponto de vista da extensão curricularizada para o curso de Direito, nós vamos trabalhar as competências em sua dimensão integral. Nós vamos estabelecer uma relação virtuosa, né, entre a IES e os diversos setores sociais, levando em consideração que as 9 atividades extensionistas nós estabelecemos parcerias com entidades externas. Nós vamos integrar os conhecimentos adquiridos no curso às necessidades sociais, buscar fazer uma construção coletiva elaborada previamente e incorporada pela comunidade acadêmica, sensibilizando a comunidade acadêmica, integrando disciplina em período a período e conduzindo os nossos alunos para o estabelecimento do perfil do egresso previsto nas diretrizes curriculares, como também nas nossas diretrizes institucionais. A princípio, era essa a nossa contribuição e eu estou à disposição para a gente trocar ideias, já que o processo está iniciando. Agradeço aí a participação e a presença de todos. Okay. Obrigado, professor Wallace, pela exposição. E aí, seguindo a nossa conversa aqui, o professor James, que está recolhendo aí as perguntas, as questões apresentadas pelos participantes, que nos faça então as colocações. Muito bem, boa tarde mais uma vez para todas as outras pessoas que entraram posteriormente. Nosso vídeo está lotada, né? Na capacidade máxima aqui de adesão. Nós tivemos um pequeno problema na transmissão via o canal do YouTube da ANEC, mas como nós já avisamos aí no bate-papo, nós vamos disponibilizar o link de gravação dessa vídeo para todos os que estão inscritos no evento. Então, a gente deve enviar posteriormente esse link de gravação. Então, teve várias questões, professor Genésio e demais professores. Vou tentar aqui ler rapidamente todas e aí tanto os 3 professores podem ir anotando naquilo que lhe compete o que está relacionado à sua exposição e depois vocês fazem essa devolutiva aí de uma forma mais geral ou pontual, como vocês quiserem. Então, a Daniele perguntou sobre a avaliação da extensão, quando inserida dentro da disciplina, segue os mesmos padrões de desempenho e frequência? Aí outra pergunta, a Melissa, o projeto de extensão pode ser interdisciplinar, envolver mais de uma disciplina entre os cursos de saúde? Aí especificamente aí para a professora Aline. A Andréia perguntou sobre as notas são dadas de forma separada para a extensão e para a disciplina? A Rogéria pergunta também, como fica a distribuição da carga horária na matriz se optar em integrar com as disciplinas? A Regina, e depois a Daniela falando do mesmo assunto, pergunta, faz distinção entre estágio e extensão? Aí a Daniela complementa que a pergunta da Regina faz sentido, pois em algumas DCNs a extensão é inserida nos estágios. A exemplo, a nova resolução de 6 de 2018, o estágio deverá corresponder a 20% das horas referenciais adotadas pelo conjunto do curso de Educação Física ao aprendizado em ambiente de prática real e deverá considerar as políticas institucionais de aproximação ao ambiente da escola e as políticas de extensão na perspectiva da atribuição de habilidades e competências, mas não em todas, né? Naquelas DCNs que nada dizem respeito, podemos correr o risco de ser entendido como uma dupla valorização de uma mesma atividade acadêmica, ainda complementando a pergunta da professora Regina sobre distinção entre estágio e extensão. Continuamos, vão anotando aí para depois vocês responderem para o nosso público. As atividades de extensão podem ser configuradas como trabalho discente efetivo?
nos moldes de atividades práticas supervisionadas, mencionada na resolução do 3 de 2007, o Fábio também, um pouquinho mais devagar para vocês conseguirem anotar, né? O Fábio pergunta: no momento de dispersão, os acadêmicos vão acompanhados com o docente? O Calil pergunta: para os cursos noturnos, as atividades de extensão são realizadas no horário das aulas? A Miriam: não está claro na portaria sobre curricularização da extensão se as atividades complementares podem ser contabilizadas nos 10% ou não. Na IESC e ATU, estamos implantando os 10% a partir dos projetos integradores, né? Ela está fazendo aí também uma interlocução. O Paulo Valfredo: também tenho dúvida quanto à inclusão da curricularização em estágio e ou disciplinas. Se possível, contemplar as possibilidades. A Regina novamente: nas matrizes destes cursos foram mantidas as atividades complementares? Andréia Serafim pergunta: além das disciplinas do curso, em cada período tem um projeto integrador? Novamente a Rogéria: Aline, optando o curso em integrar a uma disciplina de 80 horas, sendo 40 práticas e 40 extensão, o docente orientador recebe referente a 80 horas aulas? O Luiz Fernando está acabando, tem mais 3 só. O Luiz Fernando, pelo menos das que eu anotei aqui. Luiz Fernando Nogueira pergunta: remuneração do professor continua a mesma? Complementando também a pergunta da Rogéria. Mais uma vez, a Regina: a operacionalização para a construção da cartilha aí do curso de Direito partilhado pelo professor será feita com a primeira turma. E a próxima turma fará o quê? E a última pergunta, pelo menos que eu consegui registrar, além da Miriam: além das disciplinas com carga horária extensionistas, vocês têm os projetos integradores como carga horária extensionista? Os discentes desenvolverão 2 trabalhos ao longo de cada período, ou o PI está vinculado à disciplina carga horária de extensão? Então foram essas questões que nós conseguimos, certamente surgiram outras aqui, mas nós conseguimos recolher dessa interação do nosso público aqui nessa videoconferência. Então, passamos aí para vocês do Unileste, novamente, fazerem um resumo aí, nos ajudando também com essas questões que foram levadas. Bom, são várias perguntas, né? Muitas perguntas com temas diferentes aqui. Talvez, para facilitar a nossa abordagem aqui, a gente poderia colocar aquelas questões que são de organização acadêmica, ou organização legal, ou remuneração, né, que dizem respeito à parte da gestão, né, da acadêmica. O professor Marcelo poderia responder. Aquelas que dizem respeito à prática, a partir do case apresentado da enfermagem, então a professora Aline, e as questões relacionadas, né, à experiência do direito com o professor Wallace. Professor Marcelo, por favor. Ok. Bom, muito boas perguntas, são realmente dúvidas que apareceram, que aparecem, e nós vamos, em alguns pontos desses, nós vamos colocar o nosso entendimento e vamos deixar aí aberto para a gente discutir. Vou tentar responder de maneira geral. Eu vi que muitas perguntas são relativas ao estágio. Como o professor Wallace colocou, a extensão é diferente do estágio. São coisas diferentes, inclusive no curso de Educação Física. Então, quando a gente optou por integrar a extensão nas disciplinas, mesmo ela tendo uma ação na sociedade, isso não significa necessariamente estágio, tá? Significa competências que são desenvolvidas do estudante a partir da interação com a sociedade. Essa sociedade pode ser, como a professora Aline disse, um setor de serviços em que o estudante interage com aquele público, tanto o público que presta o serviço quanto os pacientes, e é diferente do estágio,
que no estágio ele está fazendo uma prática profissional. Então, são coisas distintas. Aqui se colocou-se a extensão e atividade complementar. Veja, atividade complementar, as resoluções, a legislação diz que estágio mais atividade complementar devem ser no máximo 20%. Ponto. A resolução que trata da extensão diz que no mínimo 10% do currículo deve ser executado em atividade extensionista. A gente entende que são coisas distintas, mas, por exemplo, no curso de Direito, o tamanho, entre aspas, das atividades complementares foram reduzidas para se conseguir implementar os 10% de atividade extensionista. Foi a decisão que nós fizemos. Já no curso de enfermagem não aconteceu esse movimento, até porque o curso de enfermagem tem um estágio muito grande, que é 20% da carga horária. Tá? Então são coisas distintas. A pergunta que fez sobre atividade de extensão e TED, olha, primeiro, atividade de extensão, ela é uma atividade de efetivo trabalho discente. No nosso caso, nós mantivemos o PI como TED e colocamos atividade de extensão no currículo. Mas acredito que não é nenhum problema que o trabalho efetivo discente seja caracterizado a partir de uma atividade extensionista. Lembrando que é importante que saibamos ter o registro disso e o planejamento dessa atividade para conseguir comprovar essa ação. Tá? Com relação à remuneração do professor, aí eu não diria que tem uma receita de bolo de como se faz, mas nós estamos entendendo que a atividade extensionista é uma atividade muito mais do estudante do que do professor. O professor recebe sim pelo acompanhamento da atividade, mas não na mesma proporção de participação do estudante. Tá? Então tem uma diferença. Agora, não tem uma regra única. Depende do projeto pedagógico, depende da atuação do professor. Aonde tem mais trabalho do professor, tem remuneração. Aonde tem menos remuneração. O trabalho do professor é remunerado. Não significa, como disse, na mesma proporção. Então, uma disciplina que tem 80 horas, no nosso caso, e é 40 presencial e 40 de extensão, não quer dizer que o professor recebe 80 horas por aquela disciplina. Ele recebe da sala de aula e o restante da extensão é a atividade de acompanhamento do estudante. Tá? E respondendo, então eu respondi a questão do estágio, respondi que foram mantidas as atividades complementares, sim, não foi retirado, tá certo? Bom, não acredito que haja dupla valorização da estágio, como eu disse, é separado, tá certo? O que é extensão é extensão, o que é estágio é estágio. Então não existe esse tipo de coisa, porque, como eu disse, a extensão não cumpre o papel de prática profissional. Então, eu acho que eu consegui contemplar a parte aqui mais geral em termos de organização de legislação e currículo. Então, eu acho que a Aline pode responder a questão da avaliação, da atribuição de notas. Eu também queria informar como que a gente planejou a distribuição das notas. Perfeito. Tá? Mas Aline, pode... Isso. Eu vou começar a responder aqui algumas questões que eu acho que tem interface com o que a gente está implementando, né? Essa questão da frequência do aluno. Lembrando, né, depois vocês podem voltar na apresentação, vocês vão ver que no curso de enfermagem a gente optou por colocar dentro de disciplina do 1º ao 8º período. Inclusive, acho que vai de encontro a alguma das perguntas, nós não queríamos chocar com a carga horária do estágio exatamente para não haver essa confusão, né? Porque, de fato, a atividade de estágio é uma atividade prática, não que ela não se volte para a coletividade, né? Mas a ação de curricularização de extensão, na sua ótica, na sua lógica, ela precisa deixar uma contribuição para o serviço. E nem sempre na atividade de estágio, esse aluno está deixando alguma coisa para o serviço. Então, para não haver esse choque, nós estabelecemos do 1º ao 8º período curricularização da extensão, as 400, né, a percentual estabelecido, e o restante, que é no 9º e no 10º período, ficaram os estágios.
sobre a frequência desse aluno, né? Nas apresentações também eu passei para vocês, então, dentro dessa disciplina de práticas educativas, 40 horas em sala de aula, 40 horas na extensão. Dentro das inúmeras atividades que ele produzia dentro da curricularização da extensão, nós fomos projetando qual era uma possível carga horária desse aluno. Porque, na verdade, ele fica 40 horas, mas ele não fica 40 horas no campo, porque a gente não deu tempo de detalhar, mas esse aluno tinha que confeccionar material educativo, ele tinha que produzir a peça teatral que ele ia aplicar na prática educativa, ele tinha que produzir relatório. Então, todas essas ações a gente caracterizou como atividades individuais e coletivas que, inclusive, ele poderia fazer no cenário, por exemplo, da casa dele, ou estando na faculdade, sem ser dentro da sala de aula. E as outras 2 horas, ele estando em campo. Então, a gente fez uma divisão, né, a cada semana. Ele estaria 2 horas em sala de aula, não, em campo, e 2 horas com atividades individuais e coletivas. E eu acho que isso responde uma pergunta que foi feita por alguém aí em relação aos alunos trabalhadores, né? Então, por exemplo, o aluno é um aluno trabalhador e vem na faculdade na parte do noturno, né? A gente precisa pensar nessas exceções, né, que são esses alunos. Qual é a estratégia que nós utilizamos dentro da disciplina de práticas educativas? Ele tinha que fazer 40 horas, certo? Mas ele tinha as atividades individuais de ações que poderiam ser feitas em outro ambiente que não dentro do centro de reabilitação ou na escola. Então, por exemplo, tem que confeccionar um material educativo, um jogo pedagógico, por exemplo. Esse aluno que é o trabalhador, ele poderia confeccionar isso na casa dele no final de semana. Então, a carga horária para esse aluno ficaria projetada para um cenário em que fosse mais fácil dele confeccionar esse jogo educativo. A parte escrita, né, os alunos se organizavam e um determinado aluno que tem dificuldade de ir, por exemplo, na aproximação da realidade, esse aluno ficava responsável. Então, a gente foi encontrando estratégias para esses tipos de alunos diferenciados para dar conta de cumprir essa carga horária de 40 horas, né? E sempre lembrando, monitorando, né, por meio dos feedbacks, né? Então, frequência é isso, a forma que a gente tem de registro, lembrando que uma forma de registrar também é os feedbacks escritos, a gente solicitava também feedbacks escritos dos alunos no ambiente virtual, que facilitava isso também, esse monitoramento externo, né? Sobre notas, alguém fez uma pergunta se essas notas da extensão ela é separada da sala de aula. Na verdade, eu deixei um quadro aí também, vocês vão poder olhar. Teve uma parte que eu atribuí para a extensão e a parte que eu atribuí para atividades que eu solicitava, por exemplo, na aula invertida ou em sala de aula mesmo, né? O que a gente não pode pensar é que tem notas separadas. A nota é junta, né? Inclusive, eu atribuí essas notas e trabalhei muito isso com os alunos, porque às vezes eles falavam assim, né? Às vezes o aluno, mas eu não tenho condição de ir porque eu trabalho, mas ele tem que cumprir, né? Não é? A gente está fazendo um planejamento fundamentado numa determinação. Então, o aluno precisa se responsabilizar para isso também. E aí, nessa atribuição de notas, a gente embutiu dentro da disciplina, né? Eu embuti a extensão para facilitar esse monitoramento. Mas não é nota separada, a nota pertence à disciplina. E ali você faz a divisão daquilo que você pode cobrar enquanto pontuação ou processo avaliativo no campo da curricularização e aquilo que você pode trabalhar, por exemplo, uma prova somativa, por exemplo, né? A opção de cada curso. Eu encontrei uma forma de pegar a pontuação, nós temos 10 pontos. Inclusive, eu destaquei 5 pontos específicos para a curricularização da extensão, até para que o aluno se responsabilizasse das etapas, né, em relação ao cumprimento das ações. Então, foi assim que a gente trabalhou essa questão das notas. Uma outra pergunta que tem aqui, a curricularização para os alunos à noite, está tudo bem. Das atividades complementares, o Marcelo respondeu. Sobre o docente, muitas pessoas perguntaram aí como é que é esse acompanhamento docente do aluno que está na curricularização da extensão. No nosso curso em específico,
A gente, por exemplo, dentro da disciplina de práticas educativas, nós projetamos 40 horas para esse aluno trabalhar na concentração com o aluno em sala de aula, e esse aluno vai 40 horas para dispersão. Parte dessas 40 horas, né, nós elegemos, né, um percentual para que o professor, né, remunerado fosse a campo também. Porque não tem essa questão, por exemplo, da aproximação do ensino-serviço. Quem vai articular esse campo? Quem vai fazer esse primeiro link, essa primeira ligação? Né, o aluno, ainda mais na enfermagem, um aluno não pode chegar, por exemplo, dentro de um posto de saúde e simplesmente se apresentar e dizer, eu vim fazer um projeto integrado. Não. Essas ações, elas são planejadas previamente por esse docente. Então, ele tem uma carga horária que tem como função cumprir essa aproximação inicial e, inclusive, acompanhar os alunos nesse primeiro start deles no campo, né? Então, é essa a forma como a gente tem de acompanhar, né, também esses alunos na prática no campo, eu digo do ponto de vista do acompanhamento docente. Acho que é só que me cabe aqui. Okay. Tem uma pergunta que foi feita também, com relação ao trabalho quando o aluno vai para o trabalho na dispersão, para o trabalho em campo, se ele é acompanhado pelo docente ou não, no campo. Isso. Né, nessa disciplina em específico de práticas educativas, o aluno fica em campo 40 horas, certo? O professor, ele recebe 10 horas para ir para campo. Ele vai a campo, ele articula. Então, por exemplo, o aluno tem que fazer uma das ações, fazer um mapeamento de território dentro da disciplina Bases Ambientais e Ecológicas, porque eu estou aqui compartilhando com você sobre a disciplina de práticas educativas, mas nós já estamos correndo a curricularização da extensão na enfermagem já tem 1 ano. Então, nós temos uma outra disciplina também que já foi implementada e está no segundo semestre já, que é Bases Ambientais e Ecológicas. Então, nessa Bases Ambientais e Ecológicas, em alguns momentos estratégicos, o professor está em campo. Ele recebe uma carga horária para estar em campo. As outras, o aluno está lá sozinho. Ele é o protagonista. O que nós estamos fazendo? Amarrando as ações, né, em sala de aula, por meio do ambiente virtual, e acompanhando as ações que ele vai executar em campo quando nós não estivermos lá. Porque essa é a proposta, né, dele ser autônomo, dele ser protagonista, mas nós fazemos essa preparação de campo para que esse aluno não se sinta solitário no campo, né. E eu vou compartilhar com vocês, assim, a gente já está começando a escrever resultados dessa experiência, o que o aluno vem ganhando em termos de competências transversais, habilidades e competências transversais. Eu digo que é fora da curva, né? Há muitos anos eu estou na docência e dou aula já dei aula de forma tradicional, né, de diferentes modalidades, e essa para mim é a modalidade que tem mais me surpreendido, porque o aluno hoje, ele está no segundo período, ele tem chegado com uma capacidade de autonomia, de responsabilidade, de comunicação, que são habilidades difíceis de trabalhar, né? Confeccionar um jogo pedagógico talvez é mais simples do que ele ir a campo, articular, né? Às vezes os alunos até falavam assim, Aline, eu fico até meio perdido onde eu me posiciono dentro da sala de reabilitação. Isso é uma competência importantíssima, ele está num outro território, principalmente onde as pessoas estão cuidando da saúde ou querendo ter saúde. Então, é isso, né? A prática lá em campo, né? O professor, quando há necessidade, e a gente vai enxergar isso na medida em que as disciplinas forem acontecendo, o Wallace vai responder aí, né? Alguém perguntou para ele, sempre vai ser o panfleto, né? A cartilha? Não, para cada disciplina a gente vai ter uma nova construção, né? Essa de bases ambientais e ecológicas, nós estamos no segundo semestre dela. Do primeiro piloto que a gente fez para esse segundo, né, que é conduzido pela professora Virgínia, nós já remodelamos algumas questões, né, que a gente testou no primeiro período desse semestre e que a gente já viu que pode ser ajustado melhor agora. Então, eu acho que cada momento nós vamos estar remodelando, a gente vai estar reestruturando, né, essas disciplinas e novas coisas vão aparecendo, né? Inclusive porque a gente vai aproximando a sociedade, porque eu acho que essa aproximação da sociedade vai tirando a gente da zona de conforto, porque ela vai solicitando, né? Ok. Professor Wallace?
Eu queria agradecer as colocações. Eu vi duas perguntas ali que são idênticas, uma do Daniel e a outra da Rogéria, que é sobre como que a gente vai fazer a distribuição dos pontos. Como nós estamos trabalhando no planejamento, no curso de Direito, nós planejamos distribuir os pontos dentro da disciplina, como a Aline tem feito também. E a valorização e a pontuação dos alunos vai ser a partir de uma tabela de rubrica. E a tabela de rubrica preenchida a partir do desenvolvimento das atividades dos alunos ao longo do semestre. E esse desenvolvimento das atividades, nós vamos levar em consideração, e já respondendo uma outra pergunta, né? E o perfil do seu aluno? E o aluno noturno? E o aluno que não vai poder, por exemplo, entrevistar o juiz, tendo em vista que o fórum, por exemplo, ele abre meio-dia e fecha às 18, não vai poder entrevistar o promotor de justiça, mas ele vai poder entrevistar, por exemplo, o advogado, vai poder entrevistar, por exemplo, o cidadão. Nós vamos diversificar essa operacionalização, levando em consideração também o perfil do aluno. E eu acredito que isso contempla também a nossa proposta. Tem uma outra pergunta que eu gostaria de frisar, que foi muito interessante. No momento de escolhermos quais as disciplinas, nós tivemos também que escolher quais são os projetos e quais são os produtos desses projetos. Então, tem cartilha para começar assim, mas pode ter banner, pode ter relatório, pode ter, eu até anotei aqui, folder, pode ter vídeo, pode ter áudio. A gente pretende usar muito da questão tecnológica relacionada ao acesso às informações que as disciplinas e as propostas extensionistas nos apresentarão. Então, o que a gente vai levar em consideração? Primeiramente, a especificidade de cada atividade extensionista. Por exemplo, direitos humanos, relações de consumo, direitos fundamentais, governo eficiente. Cada atividade dessa, ela foi escolhida para atender uma expectativa. Uma expectativa da DCN, uma expectativa do perfil do egresso, para trabalhar determinadas competências, para trabalhar determinadas habilidades, de forma que a gente possa ter algo concreto de produto. É mais ou menos essas duas observações que eu entendi que seriam para mim. Obrigado também, Wallace, pela contribuição. E uma pergunta ainda que eu vi aqui também apresentada pelo Edson Ávila, ele perguntando se a curricularização no Unileste significou aumento de custos. Não, né, não houve aumento de custos com a curricularização da extensão. Inclusive, essa foi uma das preocupações que nós tivemos, em que o processo de curricularização da extensão não trouxesse ônus do ponto de vista financeiro, né, para a instituição. Em alguns casos, né, houve inclusive redução de custos. Professor James, acredito que tenhamos abordado aqui as questões que foram apresentadas. E aí, então, agradecemos a participação, agradecemos, né, a todos que nos enviaram também as suas contribuições. Aqui no Unileste nós também estamos à disposição. Se por acaso alguma instituição quiser fazer uma visita pessoalmente, conhecer aqui como estamos na prática operacionalizando, conversar com professores nossos, conversar com os alunos, estamos aí inteiramente à disposição, abertos para acolher aqueles que desejarem assim. Esperamos ter contribuído com essa questão que é um desafio para todos nós. Como disse no início, nós não encontramos uma forma definitiva, ela está se construindo na medida em que estamos implantando, mas estamos satisfeitos e colhendo bons resultados naquilo que estamos realizando. Muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco hoje.